Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique, do canal Dio é Vitino. Hoje, sexta-feira da terceira semana da quaresma. É o nosso dia 24 dessa quaresma. Está passando, já foi mais da metade já. E o caminho que a gente está fazendo é um caminho de, na simplicidade, aprofundar o mistério da nossa fé. Entender melhor aquilo que proclamamos que é a nossa fé, que nós acreditamos. E nada mais belo de poder ler os santos, entender, porque a tradição da igreja nos ajuda muito a compreender como homens e mulheres vivenciaram a sua experiência com Deus e assim a gente possa querer viver aquilo. E realmente sobre isso também trata o texto de hoje. O texto dos comentários sobre o livro de Jó, de São Gregório Magno, Papa. É um dos grandes livros de São Gregório, o comentário que ele fez ao livro de Jó. Não sei se você conhece, se você já leu todo o livro de Jó, mas é toda uma experiência de um homem muito devoto, que tinha uma vida tranquila, maravilhosa, tudo dando certo, e chegou um certo momento que as coisas não andaram tão bem para ele. Porque o tentador, o demônio, pediu para prová-lo, colocá-lo em tentação, prová-lo com a tentação. E ele em nenhum momento, perdendo tudo aquilo que tinha, e quando eu falo tudo, perdeu até seus filhos morreram, ele deixou de louvar a Deus. Porque tem aquela frase muito conhecida, ao mundo eu vim sem nada, nu, e irei embora desse mundo sem nada também. Então tudo, se a gente começa a entender isso, tudo que nós temos foi nos dado. De uma forma ou de outra foi nos dado, foi nos emprestado. Nada é nosso em si como uma propriedade. Isso é muito belo. A nossa vida também foi nos dada. E São Gregório, no final eu pego o último parágrafo, lembrando sempre que na descrição do vídeo tem o texto completo. O último parágrafo diz assim: o clamor de Cristo fica sufocado em nós, se a língua não proclama aquilo em que o coração acredita. Então, o clamor de Cristo fica sufocado em nós, se a língua não proclama aquilo que o coração acredita. Se eu digo que acredito em Cristo, acredito em Jesus, mas não proclamo, não falo sobre isso, é como se Cristo fica sufocado. Ele não consegue sair. Porque é através da nossa experiência, do nosso testemunho, que as pessoas, o mundo conhecerá Jesus Cristo. É assim. Deus se ocupa de nós para se fazer conhecido. E ele vai adiante e diz: para que este clamor não seja sufocado em nós, é preciso que, na medida de nossas possibilidades, cada um manifeste aos outros o mistério de sua vida nova. Olha que belo. Ele não está dizendo que todo mundo tem que ser um pregador da palavra, que todo mundo tem que abrir um canal no YouTube, que todo mundo tem que participar de tantas coisas na igreja, de tantas pastorais, e visitar os pobres na rua, e visitar as pessoas nos hospitais. Ele não está dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Cada um, na medida de sua possibilidade, proclama. Aí a gente não vai ter desculpa para dizer: mas eu trabalho de segunda a sábado, no domingo pelo menos eu tento ir na missa e faço algumas coisas, mas não tenho tempo para uma pastoral, para fazer alguma coisa concreta na igreja. Tu te engana, meu irmão, minha irmã. A tua vida de trabalho é a tua pastoral. As pessoas com que você vive junto, só se você vive num deserto ou trabalha em casa só na frente do computador, mas até ali mesmo você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode
manifestar o teu testemunho. Por quê? Porque você está comunicando aos outros a tua vida nova. E não é só com palavras que nós comunicamos o Evangelho, mas sim principalmente com o nosso testemunho. Tem aquela história muito conhecida, né, de São Francisco, que ele convida os seus irmãos, vamos proclamar o Evangelho nessa cidade. E todo mundo contente, né, que eles estavam com ele. Não, agora Francisco vai fazer uma grande pregação, vai falar de Jesus, as pessoas vão se converter e tudo. E eles começaram a passar no meio da cidade. E nada de Francisco começar a falar, né, fazer a pregação. É isso que eles estavam esperando. E eles atravessam toda a cidade, Francisco quieto. Quando termina, né, saem da cidade, meu irmão me pergunta, mas ô Francisco, tu não falou que a gente ia pregar o Evangelho? Aí Francisco, espantado, olha para ele e fala assim, mas você não pregou o Evangelho? Enquanto a gente passou pela cidade? Ele falou, não, a gente estava quieto, a gente não estava falando nada. Eu falei, então quer dizer que tu não entendeu a questão. A gente tem que pregar sempre o Evangelho. E às vezes, em algumas das vezes, usar as palavras. Então, antes de tudo, a nossa vida tem que ser um testemunho. Aquilo que nós fazemos tem que ser uma pregação. O que é a pregação em si? É o anúncio da minha experiência com Jesus Cristo. Aquilo que eu vivencio com Jesus, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nos meus problemas. Proclamar para as pessoas, olha, quando eu vivo esse problema, eu vivo desta forma. Porque a fé em Jesus me ajuda a viver dessa forma. E ali sim, Jesus não fica sufocado. Não é o meu Jesus, o meu Jesusinho, né? Ah, meu Jesus, eu tenho a minha fé. Como hoje, normalmente, as pessoas dizem, mas eu tenho a minha fé, o importante é acreditar em alguma coisa. Não. O importante não é acreditar em alguma coisa, o importante é acreditar em Jesus Cristo. Não é em alguma coisa. Porque uma pessoa pode dizer, eu acredito numa pedra, eu acredito numa pirâmide. Não, a gente acredita numa pessoa, Deus feito homem, Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. A gente acredita num Deus unitrino. A gente acredita em alguém realmente vivo, real. Então é essa experiência que a gente tem que proclamar. E a Quaresma nos ajuda com isso. A fazer essa experiência de maturidade, de ir além também das nossas limitações, porque a gente tem a tentação de dizer, mas eu sou um pecador desgraçado, eu não posso falar de Jesus. Não, pelo contrário. A gente está falando de Jesus, a gente não está falando de nós. A gente está falando dele que é bom. Eu não estou dizendo, o Henrique é bom. Não, o Jesus é bom. Ainda mais porque nós somos pecadores ilimitados que a gente tem que proclamar o Evangelho. Para a gente compreender e ser sempre conscientes que não é porque nós somos bons que nós pregamos o Evangelho, é porque Deus é bom e se ocupa de nós. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ok? Dar o seu like, deixar o seu comentário, isso é muito importante. E vamos juntos. Recordando sempre que a nossa meta é chegar a 1000 inscritos esse ano. E com certeza a gente vai chegar. Até a próxima.